Almas irmãs, Jesus, nosso Senhor e Mestre, nos abençoe, agora e sempre. Aqui estamos para o nosso estudo bíblico em sequência. Hoje, o nosso tema é este: Jesus no caminho do Gólgota. Lucas, capítulo 23, versículos 26 a 32. Em tudo e sempre, o Evangelho e a vida de Jesus são uma inspiração permanente para todos nós. Hoje veremos algo sobre a reta final das últimas horas vividas por Jesus em corpo carnal. Ele já fora preso, submetido a três julgamentos arbitrários, injustos, ditatoriais, e Pilatos, cedendo às pressões da massa popular, das autoridades da Judéia, condena Jesus à morte por crucificação. E Jesus, na passagem de hoje, está a caminho do Gólgota. Gólgota, em português, é uma expressão oriunda de uma palavra em aramaico, Gulgulta, que significa lugar da caveira. O Gólgota, o lugar da caveira, era um monte ou uma colina, à época, fora dos muros de Jerusalém, mais ou menos 600 metros. E nesse monte, ou nessa colina, chamada Gólgota, o lugar da caveira, eram executados aqueles condenados à pena de morte por crucificação. Convido a todas, a todos, para que tenham a Bíblia aberta no capítulo e versículos indicados para a leitura. Versículo 26. E quando o iam levando, tomaram um certo Simão, Cireneu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. E seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas
e por vossos filhos. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis, os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? E também conduziram outros dois, que eram malfeitores, para com eles serem mortos. Jesus estava vivendo suas últimas horas, segundo as melhores tradições. Era manhã de uma sexta-feira. Ele entrara triunfalmente em Jerusalém no domingo anterior, no primeiro dia da semana, para as convenções daquela época. E como temos estudado aqui ao longo de meses, esses últimos dias, como todos os dias do Mestre, foram densos, intensos, riquíssimos. Para se ter uma ideia, Jesus caminhando para o Gólgota é o episódio de número 26. Em 5, 6 dias, veremos mais ou menos 30 passagens evangélicas narrando esses dias de Jesus. Jesus, na expressão humana, usual, iria morrer. Já podemos trazer este apontamento para todos nós. Nós também vamos morrer um dia. Mas observemos, vamos morrer em um dia. E os demais dias, até que o dia de nossa morte venha. Que faremos desses dias, que podem ser milhares de dias? Precisamos aproveitar a oportunidade reencarnatória. Se é fato que morreremos um dia, que vivamos nos demais dias, que a nossa vida seja rica, intensa, bela, proveitosa, devotada, voltada para o estudo, o crescimento, a prática do bem, a melhoria íntima, para que, em chegando o dia da nossa morte, estejamos tranquilos, com o sentimento bom do dever cumprido, se não cumprido totalmente, mas dever cumprido quanto possível, da melhor forma possível. Jesus estava certamente sofrendo fisicamente, sofrendo emocionalmente, sofrendo espiritualmente. Vertera suor de sangue no Monte das Oliveiras horas antes. Ele teve
um certo nível de estresse, de ansiedade, porque, apesar da sua excepcional condição de ser um Cristo, estando em corpo carnal, estando na condição de homem, submetido às leis planetárias, ele não conseguiria evitar todas as experiências comuns aos seres encarnados na Terra. Ele sofre, ele chora, verte suor sanguíneo, experimenta angústia, solidão, abandono. Embora não nos seja possível penetrar na mente imperscrutável do Mestre, é intuitivo, é lógico que ele estava sofrendo, mas estava também feliz, agradecido, confiante, otimista, porque cumprira até então tudo o que fora programado para a sua vinda, e o que restava cumprir até chegar no Gólgota, submeter-se à crucificação, ele estava certo, seguro de que não falharia naquele momento ou naqueles momentos. Se ele fora fiel, constante, o tempo todo, em bilhões de anos, não falharia nos últimos minutos da sua presença na Terra. Lições para as nossas vidas. Vivamos o agora, vivamos o hoje, vivamos o amanhã, de tal maneira que haja o que houver, aconteça o que acontecer, venha o que vier, estejamos minimamente preparados, seja para a enfermidade, seja para a viuvez, seja para o abandono, seja para a carência, seja para a morte. Porque se soubermos bem viver, bem aproveitar a experiência na Terra, a morte não será uma tragédia para nós. Será, em verdade, uma porta que se abrirá para a vida que estua para além do túmulo. Saibamos viver de tal maneira que a morte seja para nós uma libertação. E a forma ideal de bem vivermos é bem aproveitarmos a oportunidade. E a melhor técnica para bem aproveitarmos a oportunidade é amar. Amar intensamente, amar incondicionalmente, amar irrestritamente, porque os discípulos verdadeiros do Mestre são e serão conhecidos por muito se amarem. Versículo 26, temos aqui uma situação muito interessante. Simão,
que era um cireneu, foi constrangido por um certo trecho a conduzir a cruz do Mestre. Isto que trarei agora não se encontra na Bíblia, mas na bibliografia espírita. Conta-se que Simão, que fora do campo para a cidade, aproximara-se do Cristo, aproximara-se daquele movimento para acompanhar, de uma certa forma, o que estava acontecendo. E talvez fosse aquele o primeiro momento, a primeira e única vez que ele veria Jesus em corpo, que se aproximaria de Jesus. E contam as tradições do mundo espiritual que este Simão tinha um filho muito doente e que, no momento em que ele transporta a cruz do Mestre, o filho dele é curado à distância por Jesus. Lição preciosa para nós. Mesmo constrangido a levar a cruz, que teoricamente não era dele, era a cruz do Cristo, embora contrariado, embora constrangido, Simão, o cireneu, não deixou de ser beneficiado por aquele ato, por aquele gesto. Que lição para nós, ainda que contrariados ou doentes, ainda que sem possuirmos as condições ideais, façamos o bem possível, façamos o bem ao nosso alcance, porque como a lei é de justiça, como a lei é de causa e efeito, o bem, ainda que feito de maneira não tão perfeita ou não perfeita, é sempre o bem, e haveremos de nos beneficiar deste bem, mal feito ou feito imperfeitamente, porque é melhor fazer o bem de qualquer modo do que não fazer o bem de modo algum. Lição para nós, os cristãos de todas as denominações e para toda a humanidade. Emmanuel, no seu livro Fonte Viva, capítulo 140, por título Após Jesus, faz um estudo sobre este versículo. Eu vou me permitir trazer algo para nós neste sentido. Versículo 26, para aqueles que estão sem a Bíblia. E quando o iam levando, tomaram um certo Simão, cireneu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. E Emmanuel escreve: a multidão que rodeava o Mestre no dia supremo era enorme. Achavam-se ali os gozadores impenitentes do mundo, os campeões da usura, os ridicularizadores, os ignorantes,
os espíritos fracos que reconheciam a superioridade do Cristo e temiam anunciar as próprias convicções, os amigos vacilantes do Evangelho, as testemunhas acovardadas, os beneficiados pelo divino médico que se ocultavam medrosos com receio de sacrifícios. Mas um estrangeiro, instado pelo povo, aceitou o madeiro, embora constrangidamente, e seguiu, carregando-o após Jesus. A lição, entretanto, seria legada aos séculos do futuro. O mundo ainda é uma Jerusalém enorme, congregando criaturas dos mais variados matizes, mas se te aproximas do Evangelho com sinceridade e fervor, colocam-te a cruz sobre o coração. Daí em diante, serás compelido às maiores demonstrações de renúncia. Raros te observarão o cansaço e a angústia, e não obstante a tua condição de servidor, com os mesmos problemas dos outros, exigir-te-ão espetáculos de humildade e resistência, heroísmo e lealdade ao bem. Sofre e trabalha, de olhos voltados para a divina luz. Do alto descerão para o teu espírito as torrentes invisíveis das fontes celestes, e vencerás valorosamente. Por enquanto, a cruz ainda é o sinal dos aprendizes fiéis. Se não tens contigo as marcas do testemunho pela responsabilidade, pelo trabalho, pelo sacrifício ou pelo aprimoramento íntimo, é possível que ames profundamente o Mestre, mas é quase certo que ainda não te colocaste junto dele na jornada redentora. Abençoemos, pois, a nossa cruz e sigamo-lo destemerosos, buscando a vitória do amor e a ressurreição eterna. Emmanuel, que podemos considerar, sem nenhum exagero e sem nenhum favor, como quinto evangelista, também estuda o versículo 31. Porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? E em seu livro, Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, capítulo 82, por título Madeiros Secos, ele escreve: Jesus é a videira eterna, cheia de seiva divina, espalhando ramos fartos, perfumes consoladores e frutos substanciosos entre os homens. E o mundo não lhe ofereceu senão a cruz da flagelação e da morte infamante. Desde milênios remotos é o Salvador, o puro por excelência, que não devemos esperar, por nossa vez, criaturas endividadas que somos, representando galhos ainda secos na árvore da vida,
Em cada experiência, necessitamos de processos novos no serviço de reparação e corrigenda. Somos madeiros sem vida própria, que as paixões humanas inutilizaram em sua fúria destruidora. Os homens do campo metem a vara punitiva nos pessegueiros, quando suas frondes raquíticas não produzem. O efeito é benéfico e compensador. O martírio do Cristo ultrapassou os limites de nossa imaginação. Como tronco sublime da vida, sofreu por desejar transmitir-nos sua seiva fecundante. Como lenhos ressequidos ao calor do mal, sofremos por necessidade em favor de nós mesmos. O mundo organizou a tragédia da cruz para o Mestre, por espírito de maldade e ingratidão. Mas nós outros, se temos cruzes na senda redentora, não é porque Deus seja rigoroso na execução de suas leis, mas por ser amoroso Pai de nossas almas, cheio de sabedoria e compaixão nos processos educativos. Jesus está a caminho do Gólgota. Ele está a poucas horas da sua morte na cruz. Nós também estamos a caminho do nosso Gólgota particular. Cada dia mais é um a menos. Estamos nos aproximando daquele dia em que a morte cerrará os nossos olhos, constrangendo as nossas almas ao retorno à pátria espiritual. Todos nós estamos em contagem regressiva. Podemos estar a poucos minutos da morte, a poucas horas, a poucos dias, ou semanas, ou meses, ou anos. Vivamos de tal maneira que haja o que houver, que a vida ou a morte nos surpreendam animados, confiantes, otimistas, crescendo, avançando, melhorando, empenhando-nos por amar mais, sempre mais, superando as próprias limitações. Um dia morreremos, mas nos demais dias compete-nos viver intensamente, bem aproveitando esta bênção que pode ser um divisor de águas para as nossas vidas espirituais. Que possamos ter não a fortaleza do Mestre, não a serenidade do Mestre, porque estamos muito distantes da condição do Senhor, mas que possamos ter alguma confiança, alguma serenidade, alguma fortaleza e alguma dignidade para enfrentarmos e vencermos a vida e a morte, que em verdade é a vida que prossegue acima das borrascas terrenas. Gratidão profunda a todos, com votos de muita paz em Cristo Jesus.